Bom dia, sejam bem-vindos nesse segmento mais uma vez da Info África. Eu sou Tânia Simão Biavanga, eu sou Info África. Sejam bem-vindos. A Info África é uma campanha de aliança que foi criada contra o coronavírus, o Covid-19, que visa responder os desafios do continente africano que enfrenta no combate desta pandemia. A campanha reúne centenas de líderes de opinião, inovadores, empreendedores, influenciadores, celebridades para enviar mensagens preventivas que podem salvar vidas dos nossos conterrâneos africanos no mundo inteiro, né? E também como apoiar iniciativas para combater a doença, criando um impacto positivo nas comunidades locais e contribuindo uma resiliência física e emocional. Então, agora, sem esperar, eu vou apresentar esse lindo painel que está aqui comigo, de especialista da saúde, da nutrição, da alimentação infantil, da nossa comunidade de Palopes, né, como vocês conhecem. Então, vou começar com os moçambicanos primeiros, né? A dona Olivia Machel. Seja bem-vinda, como está? O som, dona Olivia, o som. Não, agradecemos, estamos muito bem cá em Moçambique. Eu sou Isaías Duarte, sou coordenador do programa de alimentação escolar que ocorre na província do Maputo, em 4 distritos, nomeadamente Manhissa, Moamba, Magude e Matutuíne. Estamos a atender 271 escolas e estamos a abranger cerca de 90.278 crianças. E, de facto, é um projeto enorme. O projeto está financiado pela USDA, que é o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos da América, e iniciou o projeto em 2012 e teve a sua extensão em 2016, que nós chamamos da fase 2. Portanto, esta fase 2 termina em dezembro do presente ano. Muito obrigado, Sr. Isaías. Eu sou Isaías Duarte, do ADPP. Agora, a dona Olivia Machel, como está? Estou bem, não sei do vosso lado. E dizer que eu sou a Olivia Machel, também da ADPP Moçambique, e trabalho como coordenadora da componente de literacia. Isto é, ajudo as crianças a aprender a ler e escrever nas classes iniciais, e especialmente na modalidade bilíngue, na língua local, na língua materna das crianças. Xixangana e Xironga. Estamos a abranger 141 escolas em termos de ensinar a ler e escrever na língua local. Que bom, que bom, que bom. Projeto ambicioso. Gostei da DPP Moçambique. E último, o melhor para o fim, como nós dizemos, né? O meu conterrâneo angolano, seu Evaristo Guaia, da DPP Angola. Seu Evaristo, seu microfone, por favor. Muito obrigado. Eu queria primeiro também saudar os colegas do painel. Eu sou Evaristo Guaia e estou com a ADPP há 21 anos, onde iniciei como um ativista na luta contra a SIDA e, ao longo desses anos, tenho acumulado experiência na saúde comunitária, sobretudo na luta contra grandes endemias, que é um grande foco da ADPP ao longo dos últimos anos. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais uma vez, sejam bem-vindos nesse painel lusófono para a campanha Info África. E vamos a isso, né? Vamos fazer as perguntas, vamos conversar, vamos debater e vamos tentar dar uma aprendizagem para a nossa audiência, para o mundo, sobre o Covid-19. O que vocês fazem, né? O que vocês são lutadores, vocês são heróis, né? Nos domínios da área de trabalho que vocês fazem. Então, por favor. Agora, vocês vão me dizer uma coisa. Como o Covid-19 afetou os vossos trabalhos? Vou começar com as senhoras. Vamos chegar lá. Vamos começar com a senhora.
A dona Olívia, por favor, como o Covid-19 afetou o seu trabalho na ADPP? Por favor. Bem, o Covid-19 afetou bastante as atividades, pois, como disse o senhor Isaías, para nós este é o último ano de implementação. E sendo o último ano de implementação, temos muitas atividades a levar a cabo, do modo a fazer a entrega das atividades para as entidades do Estado, para que eles possam fazer a continuidade. E quando nós estávamos a fazer a supervisão, a trabalhar diretamente com os parceiros, agentes nos seus próprios distritos, é quando tivemos a triste notícia de termos que parar com as aulas, e foi algo repentino. Quer dizer, os professores não tiveram tempo para poder preparar aquilo que são as atividades para as crianças poderem fazer a partir de casa. E também nós ficamos desnorteados por saber que as crianças não estão preparadas, os professores não estão preparados para poderem lidar com essa nova situação. E tivemos que sentar e fazer reajustes no nosso programa para poder responder a essa pandemia. Estamos atualmente a lecionar através de aulas radiofônicas e aulas em vídeo, isto é, transmitidos nas rádios online, transmitidos nas rádios comunitárias, assim como na televisão de Moçambique. O que mostra que nós estamos a procurar formas com que as crianças não fiquem em casa, exatamente, de adaptação. E sabemos que para nós é um desafio, mas nós abraçamos esse desafio e estamos agora, recentemente, a receber informações dos pais encarregados de educação que as aulas estão a chegar às crianças e que eles estão a apoiar as crianças a aprenderem através da rádio e da televisão. E isso nos deixa satisfeitos e orgulhosos por sabermos que estamos a contribuir positivamente para que as crianças não fiquem afetadas de uma maneira muito profunda com o Covid-19. Que bom, que bom, que bom. Tá bem, eu gostei de ouvir isso, de falar sobre isso. O meu colega, senhor Evaristo, qual foi o impacto que o Covid teve em Angola, da ADPP em Angola? Posso dizer que, em geral, a Covid afetou ou está a afetar a vida social e econômica das famílias. E a ADPP tem experiência ao longo de muitos anos de como lidar com emergências. Isto significa que, logo que foram notificados os primeiros casos de Covid no país, o governo elaborou um plano de contenção e de resposta que também inclui a sociedade civil. E, como sabe, o foco da ADPP é o desenvolvimento comunitário, é a educação, e logo tínhamos que reorientar os nossos programas para que podemos responder aos três pilares fundamentais, que é a emergência, a adaptação e a resiliência. Então, neste momento, estamos a continuar com os nossos programas de desenvolvimento, tomando todas as precauções para que a vida possa continuar depois da Covid. Muito obrigado pela essa linda, esperançosa declaração do seu Evaristo. Agora, o seu Isaías, o senhor está se escondendo, o que está acontecendo? Seu Isaías? Alô? Acho que perdemos o seu Isaías, acho que ele vai voltar daqui a pouco, mas vamos continuar, pois não? Então, a segunda pergunta, como, por exemplo, a senhora Olívia, por exemplo, como o Covid-19 mudou o seu projeto? Seu Isaías, o que o senhor pode dizer sobre o impacto que o Covid teve na sua área, no seu trabalho? Bom, o impacto da Covid-19 na minha área é enorme. É enorme no sentido de que, quando foi decretado o decreto presidencial, no dia 23 de março, isso aconteceu numa sexta-feira,
para o decreto entrar em função na segunda-feira. E como podem ver, não tivemos tempo de adequar os nossos planos à nova realidade que é causada pelo Covid-19. No entanto, tivemos que ver as crianças a estarem em casa, no aconfinamento, e deste modo não podiam ter a refeição habituada que tinham acesso na escola. E isto fez com que nós ficássemos com enormes toneladas de comida nos armazéns, porque as crianças não estão na escola para se beneficiar desta alimentação. Mas como o projeto funciona com várias componentes combinadas, dentre elas hortas e machambas em grande escala, tivemos que, de facto, fornecer os alimentos que produzimos nas machambas para mitigar o efeito da fome na casa. Então, para tal, tivemos que fazer um levantamento das crianças que vivem em famílias extremamente pobres para que pudessem receber os alimentos que são produzidos nas escolas por nós apoiados. E neste processo estamos a conseguir atingir cerca de 21.000 alunos. Uau! Uau! Projeto ambicioso, muito ambicioso. Muito obrigada, seu Isaías. Também vou fazer essa pergunta para si. Uma grande parte da campanha Info África, né, que vocês estão a ser familiarizados, é se centrar na partilha de informação exata, né? Você, na sua qualidade de especialistas, vocês três, especialistas na vossa área, podem partilhar algum conselho ou o que vocês aprenderam, né? O que vocês angariaram que possa ser aplicado a responder a essa pandemia? Sr. Isaías, pode começar. Bom, o Covid-19 trouxe uma nova forma de estar globalmente e em Moçambique também. E como, infelizmente, ainda figura na lista dos países mais pobres do mundo. E, de facto, esta pandemia vem trazer a Moçambique desafios enormes. Como todos sabem, a nossa economia ainda é deficiente, depende muito das exportações. E numa situação em que temos as vias aéreas e fronteiras condicionadas por conta de estados de emergências que os Estados-membros adotaram na região, principalmente a África do Sul, que é um dos países onde nós fazemos grande parte das importações para alimentar o povo moçambicano. Podemos ver aqui, a partir disto, impactos enormes que o Covid-19 trouxe. Mas também há partes positivas que são acompanhadas com esta pandemia, que é, por exemplo, a higienização. Eu penso que em Moçambique nunca tivemos uma oportunidade de levarmos a sério a questão da higienização. Hoje podemos ver que grande parte das pessoas estão preocupadas com a questão da higienização. Este é um dos ganhos que, quanto a mim, temos na sociedade moçambicana. Mas, por outro lado, o Covid-19 tem sido um problema de muitas comunidades, sobretudo nas cidades e zonas periféricas das cidades, por causa da pressão social nos grandes mercados tradicionais, locais, onde a questão de distanciamento continua a ser um problema e um perigo à saúde pública em Moçambique. Contudo, penso eu que o Ministério da Saúde, junto com todas as organizações que operam em Moçambique, tem feito um esforço enorme de estarem junto com as comunidades, sensibilizar, de modo a encarar melhor
os efeitos da Covid-19. No nosso projeto em concreto, nós fornecemos 3.500 camisetas a voluntárias de alimentação escolar, com todas as mensagens sobre a prevenção de Covid-19. Estamos a falar de mensagens reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde e do protocolo do Ministério da Saúde de Moçambique. E, por outro lado, também garantimos a distribuição de sabão a todos os nossos voluntários espalhados nas aldeias, porque sabemos que nesta altura de Covid-19, qual é o impacto e o papel que o sabão joga na higienização das famílias. Muito bem, parabéns, sim senhora, sim senhora. Seu Evaristo, o que o senhor pode acrescentar nessa pergunta? O nosso conselho, como disse no início, enquanto organização e também membro da Federação Management to People, nós temos essa larga experiência de como viver com o período de emergência. E nesse momento especificamente, queria dizer que um dos marcos muito importantes é realmente realizarmos que ainda vamos conviver com esta pandemia durante algum tempo, e é importante os programas que visam o enfoque nos cuidados e apoio às pessoas mais vulneráveis, como as pessoas, os pacientes de tuberculose, as pessoas que vivem com VIH, as questões nutricionais. Então, no essencial, o que eu quero dizer é que devemos usar programas que visam a proteção dos mais vulneráveis, devemos usar os programas que visam a continuidade de outros problemas de saúde pública e, sobretudo, a saúde mental, a nutrição, que são realmente estruturantes nesse período. Por exemplo, uma das coisas muito importantes que nós estamos a fazer neste momento é continuar a divulgar as medidas de proteção individual e coletiva e também como capacitar as comunidades, as famílias, para que naquilo que eles devem fazer, eles consigam também ao mesmo tempo ter um amanhã melhor. Significa que as atividades de produção devem continuar, a educação, as ações de água e saneamento, para que quando passa este Covid, temos um mundo melhor. Nós, por exemplo, queria partilhar convosco, temos a nível da educação também preparado algumas canções, porque o essencial é que também para o Info África é quais são outras maneiras de como passar a informação de prevenção, porque o que veio também nos ensinar a Covid é que devemos reinventar a nossa maneira de estar, a nossa maneira de entender o mundo nessa perspectiva. Nós estamos a fazer canções. É uma nova Exatamente. Realidade. Sim. Estamos a fazer teatro, estamos a fazer canções como uma outra maneira de passar a informação de prevenção e das comunidades. E realmente as questões de proteção individual e coletiva são muito fundamentais. Nós temos um princípio no Programa de Total Controle da Epidemia, que só as pessoas próprias podem se libertar das epidemias. É preciso ponderar as pessoas para que individualmente entendam esta necessidade de proteção individual e desta maneira protegem as outras pessoas. E é por essa via que se consegue ter o controle de epidemias. Uau! Palavras lindas e sábias. Muito obrigada, Sr. Evaristo. Dona Olivia Machel, o que a senhora pode acrescentar nessa pergunta? O que eu posso acrescentar nessa pergunta é que a Covid-19 trouxe desafios e ensinamentos para nós, principalmente na área da educação. Dizer que muitas vezes dissemos que o ensino é centrado no aluno, mas com essa nova situação nós aprendemos e visualizamos que de facto ainda continua a ser centrado no professor. Os alunos ainda continuam a depender 100% dos professores. E nós, como pais encarregados de educação, onde é que nós estamos? Qual é a figura do pai encarregado de educação? Em coordenação com o professor, do modo a apoiar a essa criança. Estamos a sentir, com esse Covid-19, que há atitudes e há algo a mudar a partir de já, onde o ensino é centrado no aluno
e os pais estão lá junto com o professor para apoiar a mesma criança. Porque sentimos hoje em dia que as crianças não estão a estudar porque os pais não entendem da matéria, os pais não têm tempo para apoiarem a criança no seu ensino. E é o que estamos a registrar nesses dias. Estamos a ouvir os pais encarregados de educação a reclamar que as crianças deviam voltar à escola, mas a situação não está boa, as crianças não vão voltar enquanto não tivermos a situação normalizada. E onde é que fica a criança nesse momento? A aprendizagem da criança, como é que fica? Essa é a grande aprendizagem que nós temos de ter, pais encarregados de educação, os professores, a educação em geral, como mudar esse cenário, do modo que as crianças, não quando temos essa pandemia, mas normalmente tenham o apoio dos pais e tenham uma aprendizagem a partir de casa e não dependerem apenas da escola e não depender apenas dos pais encarregados de educação. Sim, senhora. Senti a sua paixão nesse seu discurso. Gostei, sim, senhora de garra. Sim, senhora, é assim. Gostei. Quando eu vou ter filhos, a senhora vai se encarregar deles, tá bem? Tá bem? Vai se encarregar deles. Eu sou professora de profissão, então é a minha paixão. Eu senti a sua paixão, porque as pessoas têm que entender o professor. Acho que é uma indústria, é um trabalho tão humilde e tão bom, e tão, às vezes, não tão falado, não tão comunicado na mídia, nas indústrias, não tão considerado. Então, os professores fazem tanto, eles são os moldes da nossa mente. Então, muito obrigada a vocês todos que estão a fazer esses projetos para moldar os nossos pequenos, nosso futuro, porque essas crianças são o futuro dos nossos países. Então, obrigada, sinceramente. Portanto, eu gostei. Vou passar na outra pergunta. Qual é o impacto a longo prazo vocês acham que o Covid vai ter na saúde, na educação, na nutrição infantil em África? Ok? Vocês entenderam a pergunta? Vou começar com o seu Evaristo. Muito obrigado. E, como disse, as consequências da pandemia ainda vão levar muito tempo e temos que aprender como conviver com elas nos próximos tempos. A Covid mostrou a fragilidade do sistema de saúde, não só dos países africanos, mas também a nível do mundo. E realmente também, na minha opinião, é uma oportunidade em que os países fizeram investimentos muito focalizados na melhoria dos serviços. E isso também significa que, no futuro, os países africanos vão ganhar com esses investimentos também para atender às outras doenças. Como sabem, por exemplo, em África, a malária, o VIH-Sida e a tuberculose são doenças endêmicas. E realmente este investimento que foram feitos vão permitir que haja uma outra abordagem e que os países estejam mais preparados em casos de surto, como a Covid. E, por exemplo, uma das questões fundamentais para depois da Covid é realmente que as pessoas continuem a ter acesso aos serviços de saúde, as pessoas continuem a ter acesso ao tratamento e ao acompanhamento necessário. E realmente uma das coisas que também queria refletir é que no contexto da Covid e também controle de doença, é muito importante o mitigar a questão do estigma e discriminação. Essas são questões muito, muito importantes que também devemos aprender como conviver com essas questões de estigma e discriminação. Eu adorei. Esse é um ponto que o senhor está a angariar, está a falar, que é muito, muito importante. A estigmação que na área na sua especialização, o estigma que, por exemplo, uma pessoa que tem o VIH, o SIDA ou tem a malária é maior comparado ao Covid ou é sempre pior? Qual é o seu parecer nisso? Se estamos a ver a história das doenças em África, principalmente, quando surge uma epidemia, a carga de estigma ainda é muito grande, também por falta de conhecimento.
Então, a COVID é uma doença que apanhou o mundo de surpresa. Então, as questões de preconceito são muito grandes, sobretudo porque cada dia estamos a aprender sobre esta doença. Mas o mais importante, como também aprendemos com grandes epidemias como o VIH, é saber o seu estado serológico e aprender como viver positivamente com esta doença. Então, como estava a dizer, é muito importante que os programas tenham continuidade. Por exemplo, as grandes questões como a tuberculose e o VIH que vão continuar, é importante questões fundamentais como a nutrição. E outro aspecto muito importante nesse contexto da Covid é a questão da saúde mental. Porque durante esses períodos de emergência, de confinamento, que quase todos os países experimentaram, é uma nova coisa que muitos nunca tentaram. Isso cria alguns problemas familiares e estruturantes. Estamos a acompanhar relatos, por exemplo, de aumento de violência doméstica, estamos a ver problemas de aumento de casos de depressão, porque é uma maneira de viver que nunca tentamos. Nunca tentamos, e agora, da transição, por exemplo, da passagem de estados de emergência para a situação de calamidade, então, onde há mais responsabilização do cidadão ou das pessoas a tomar os cuidados, é muito importante essa questão de responsabilização individual e também coletiva. Nós, por exemplo, a nível dos nossos programas durante a Covid, a questão de proteção dos mais vulneráveis, estamos a focalizar muito porque nós temos pessoas com tuberculose que estão em tratamento. E aí, esse tratamento em si, essas pessoas já têm outros problemas, por exemplo, a falta de transporte, a falta de alimentação, a nutrição. E se essas questões não são asseguradas, eles podem não ter continuidade na tomada dos seus medicamentos. Nós temos que continuar a mobilizar, por exemplo, para que as mulheres grávidas vão aos centros de serviço pré-natal, para que as mulheres grávidas positivas continuem a beneficiar dos serviços de prevenção da transmissão vertical. Então, esse pacote integrado de emergência, adaptação e resiliência é muito importante para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostei do que o senhor falou. Muito bom. Dona Olívia, o que a senhora pode acrescentar? Exatamente. Dizer que Covid-19 para nós tem um impacto a longo prazo negativo, porque não estávamos preparados para podermos enfrentar essa situação, mas acreditamos que futuramente nós, já adaptando-nos à nova realidade, iremos saber como planificar contando com essa nova realidade. Porque dizer que a curto prazo o que aconteceu é que nós paramos as atividades, não a 100%, mas tivemos de deixar as atividades habituais e rotineiras e adaptarmos à nova situação que é criar tarefas e criar atividades que respondam ao Covid-19, o que não estava planificado. Mas a longo prazo já vai ser possível fazer ou planificar as atividades tendo em conta a nova realidade do Covid-19, porque é uma doença que veio para ficar e nós temos que nos adaptar a ela e sabermos como e quando planificar sem que sejamos infectados pelo Covid-19 e sem que sejamos também afetados pelo Covid-19. Eu acredito que a longo prazo saberemos lidar com essa doença para melhor desenvolvimento e implementação das nossas atividades. Muito obrigada. Muito obrigada, dona Olívia Machado. O senhor Evaristo, quer acrescentar alguma coisa? Era só para dizer que realmente o engajamento comunitário é muito importante. Uma das coisas que aprendemos em tempos de epidemia e também agora com a Covid é que as epidemias não se resolvem só com abordagens hospitalares. É muito importante a mobilização das comunidades, das famílias, para que haja uma integração e eficiência nos resultados. Então, por exemplo, o Angola, logo em março, elaborou um plano de contenção que também envolveu o engajamento comunitário.
mas, como disse, o mundo está a aprender como conviver com isso cada dia. Por exemplo, as questões em relação de como vamos lidar com estigma e discriminação, como é que vamos fazer o apoio psicossocial, o apoio psicológico às pessoas em quarentena, às pessoas afetadas. As diretivas da OMS não estão muito claras sobre isso, porque ainda os protocolos nacionais têm uma certa limitação em como lidar com esses doentes. E nós sabemos que o tempo de confinamento e também a quarentena em que os doentes que ficam, quer seja assintomático ou sintomático, para serem muito, eles precisam de apoio psicológico. Então é preciso uma orientação da OMS, como os provedores de serviços sociais podem lidar com essa questão. Nós tivemos uma capacitação, por exemplo, da OMS em relação à transmissão das mensagens-chave. E continuamos a discutir como é que nós podemos mitigar as questões de estigma e discriminação e como podemos fazer esse apoio psicológico e social às pessoas infectadas pela Covid. Ainda é uma discussão que merece uma atenção nos dias de hoje. Muito bom, boa resposta, gostei. Muito obrigada, parabéns. Meu pessoal, o que é que vocês podem dizer para mim? Vocês têm esperança? Vamos ser sinceros, vocês têm esperança após Covid-19 para a África? Vocês têm esperança? Sim, temos esperança. Temos esperança, sobretudo, porque não é a primeira vez que o mundo se depara com uma epidemia. E temos também experimentado ao longo desses anos, enquanto Federação Humana do People e também a ADPP, como lidar e como transmitir essa perspectiva de esperança às pessoas. Como sabe, isso é uma questão que toca a vida das pessoas e é muito importante que as pessoas entendam que esse não é o fim da picada, esse não é o fim da vida. É apenas um momento em que deve iniciar a aprender como conviver com esta doença. Por exemplo, este é o nosso foco na organização ao longo desses anos todos. E também, por exemplo, em relação do país, para além deste grande enfoque do governo na Covid, também os parceiros bilaterais, como o Fundo Global, o PEPFAR e os outros, eles também entendem que temos que fazer a prevenção, sim, mas temos que olhar para frente, temos que olhar que a vida vai continuar depois da Covid. E há um esforço grande nesse sentido e nós, enquanto sociedade civil, o nosso engajamento é muito importante para que as populações não percam essa esperança. Com certeza, com certeza. Gostei. Dona Olívia, o que a senhora pode dizer para mim? Bem, conforme disse o senhor Evaristo, a ADPP é uma organização que sempre esteve a lutar ao lado do pobre naquilo que diz respeito aos desafios enfrentados. Até de exemplo, nós tivemos há pouco tempo os 2 ciclones que devastaram o centro do país e o norte do país, e a ADPP esteve lá, lado a lado, com a população e a comunidade em geral, para apoiá-los a ultrapassar esta fase. Incansavelmente estivemos a fazer esse trabalho. E acredito que a esperança sempre vai existir, porque, de facto, nós temos que aprender, se fomos atirados numa piscina, por exemplo, temos que aprender a nadar para poder sair dessa piscina. Então, é o que temos que fazer nesse exato momento. Quais são as atividades que podemos desenvolver do modo a nos dar essa coragem e essas habilidades e essa força de ultrapassar esses desafios? Na área da educação, eu posso dizer que estamos a nadar para podermos ver qual é a saída. Estou a falar exemplo concreto do Centro de Formação de Professores. Nós estamos a procurar formas de fazer aulas online. Estamos a aprender uma nova estrutura de lidar com a realidade. E isto está a funcionar muito bem. Ninguém pensava antes que pudesse funcionar, mas agora nós, empurrados pela pandemia, estamos a
adaptarmos à nova realidade. E dizer também que, quanto à esperança que nós temos, é que futuramente saberemos exatamente como planificar as nossas atividades, tendo em conta essa nova realidade e também envolver a comunidade, do modo que essa comunidade sejam eles os ativistas para que possam combater a mesma doença e possam juntar-se àquilo que é as entidades da educação para poder reforçar aquilo que são os esforços da educação e saber como é que planificamos e como é que nós nos encontramos numa sala de aula. Será que ainda vamos continuar a dizer que uma sala de aula estarão lá 50 alunos, estarão lá 60 alunos? Não, temos que nos adaptar à nova realidade, temos que acelerar a nossa adaptação. De facto, acredito que para a África do Sul, a título de exemplo, algumas escolas já voltaram em ação e essas escolas mostram claramente como é que estão organizados. As crianças estão nas carteiras bem distanciadas e ainda com uma certa proteção de plástico ou vidro para que as crianças não possam ter um contato direto. O que mostra que a África também se preparar dentro daquilo que são as suas possibilidades para poder responder à nova situação da pandemia Covid-19. Conforme nos adaptamos também para o HIV-Sida, nos adaptamos para a cólera, nos adaptamos para a malária e nos adaptamos para qualquer pandemia que tem vindo a devastar a África. Estamos preparados e temos esperança que tudo vai se encaixar, ou melhor, vamos nos adaptar segundo a realidade. O que resta é pisar, de facto, no acelerador para melhor nos adaptarmos. É assim, embora, como nós dissemos em Angola. Tá bom, gostei. Penúltima pergunta. Qual é a mensagem que vocês querem dar para os vossos seguidores, os seguidores da ADPP Angola, os seguidores da ADPP Moçambique, para as crianças da ADPP Moçambique, para os jovens, para as pessoas que sofrem, né, das doenças que o Sr. Evaristo ajuda, apoia, a resiliência emocional e física? Qual é a mensagem que vocês querem dar, passar nessa plataforma, nessa campanha, neste momento agora? Por favor, Sr. Evaristo. Neste preciso momento da epidemia, as nossas mensagens vão sobretudo para usar a máscara nos lugares públicos e também transportes públicos, vai para o lavar frequente das mãos com água e sabão e também para praticar o distanciamento físico e, se tiver sintomas ou sinais, deve dirigir-se à unidade sanitária. Essas são as nossas principais mensagens para os nossos seguidores, como disse neste momento. Que bom. Dona Olívia Machel, o que a senhora pode acrescentar nisso? O que eu tenho a dizer é, se não tem nada importante a fazer fora de casa, fica em casa. Se tem atividades que forçam a sua saída de casa, previna-se, pois só você, como pessoa, é que é responsável, é que pode prevenir-se melhor, pode proteger-se melhor para não ser infectado e não infectar. O que diz que temos que andar protegidos, temos que ter as máscaras, evitar no máximo, se for possível, evitar no máximo estar em lugares aglomerados, evitar no máximo estar expostos, porque temos visto algumas pessoas que saem de casa sem nada a fazer fora, só porque diz que está cansado. Nenhuma preocupação do mundo, como tudo está bom. Meu Deus. Exatamente. O que tenho a dizer é que as pessoas devem prevenir-se no máximo que puder e usar o álcool gel, usar o sabão ou cinza para poder proteger-se
do coronavírus que está a devastar o mundo. E dizer aos pais encarregados de educação, o fato de estarmos em casa não significa que as crianças estão de férias. As crianças não estão de férias. Nós não estamos de férias. Nós estamos num distanciamento físico. Então, o que significa que temos de continuar a fazer com que as crianças estudem a partir de casa. Procurem formas de fazer com que as crianças estudem todos os dias a partir de casa. Não precisa ser todo dia de aula, nem que seja apenas 1 hora de tempo, onde a criança entra em contato com seus livros e o pai ou o irmão mais velho ou um primo apoia a criança na sua aprendizagem. Porque isso sim poderá ter impacto negativo no futuro. A criança volta para a escola sem nada na cabeça, porque ficou a maior parte do tempo, não sei, 4 meses, 5 meses em casa, sem entrar em contato com aquilo que é o ensino e aprendizagem. Então, repito, se não tem nada a fazer na rua, fica em casa. Adorei essa mensagem. Se não tem nada para fazer na rua, fica em casa. A senhora falou como mãe, falou como profissional. Então, isso que as pessoas têm que saber. É muito bom. Às vezes temos que ser um pouco rígidos com as nossas mensagens, né? Então, muito obrigada por isso. E a última pergunta eu sou InfoAfrica. Vocês estão InfoAfrica também? Talvez eu tenha de dar a mão à palmatória por não ter investigado exatamente o que é InfoAfrica. A não ser que eu esteja a entender InfoAfrica, uma pessoa que está pela África. Não sei Exato. se é o mesmo contexto que... Claro que sou. Eu sou africana, defendo a minha pátria, defendo o meu continente e eu me considero InfoAfrica. Thank you so much. Muito obrigada mesmo, do fundo do coração. Evaristo? Eu estou dentro, foi na África. Está dentro, né? Muito obrigada. InfoAfrica. Thank you, muito obrigada, agradeço muito. Infelizmente o seu Isaías não pode ficar conosco, infelizmente, acho que ele teve um problema de conexão. Isso acontece, né? Acontece nas melhores empresas, a conexão às vezes, a internet às vezes faz as suas manias, portanto não vamos ficar tristes com isso, foi um prazer ter-nos conosco. Dona Olívia, por favor, cumprimenta ele para nós, saber se ele está bem, se ele não se perdeu, né? No outro mundo lá, virtualmente, nunca se sabe, né? Pois é. Mas agora chegamos no fim do nosso segmento lusófono. Eu gostaria de agradecer esses panelistas, esses especialistas da saúde, do desenvolvimento, que fazem um trabalho lindo, esses heróis, esses guerreiros e guerreiras, que estão a fazer esses trabalhos lindos para nossas crianças, nosso futuro em Angola, em Moçambique, ADPP, Angola e Moçambicana. Muito obrigada do fundo do coração. E agora eu gostaria de dizer tchau, infelizmente, estamos acabando o segmento. Mas vamos guardar contato, vamos trocar ideias sempre e qualquer coisa que vocês precisam, por favor, voltam conosco, voltam a contactar-nos e por favor, vocês que estão nos seguir, espero que vocês tomaram nota do que esses experts, esses especialistas da saúde, do desenvolvimento falaram. Se vocês querem contactar, por favor, seguem eles no site deles, do adpp.com, acho que é isso, né? Correto? Sim. Pois é, da Angola e Moçambique. E se vocês acompanham, se vocês ainda estão acompanhando nossa campanha Info África, nos segue no Instagram, nos segue no Facebook, assistam nossos vídeos no LinkedIn, por favor, fazem parte desse movimento, dessa campanha que é para a África, para os africanos também. Muito obrigada, eu sou a Tânia Simão Biavanga, eu sou Info África. Tchauzinho. Bye. Muito obrigado. Fiquem em casa. Tchau, obrigada. Ficam bem. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.